golpe militar de 1964 completou 60 anos. Foram 20 anos sob uma ditadura que deixou marcas profundas na nossa sociedade. Mais de meio século depois, o fantasma do autoritarismo volta a nos rondar. Essa data marca uma época sombria, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de despertar o entendimento para evitar que essas tragédias voltem a se repetir na nossa história. Convido vocês a participar de uma análise aprofundada sobre esse tema no curso 60 anos de golpes. Eu e vários outros especialistas nos juntamos à Carta Capital para este curso, que vai detalhar a história dos golpes e do autoritarismo no Brasil, de 1964 até o 8 de janeiro. Vamos abordar os padrões, as semelhanças, as diferenças entre esses eventos que marcaram a ruptura e tentativas de ruptura da democracia brasileira. O curso 60 anos de golpes começa em maio e é totalmente online. Serão 20 horas de estudos comigo e com outros especialistas que pesquisaram a fundo e também viveram essa história. Vamos esmiuçar um pouco a questão do golpe, da resistência ao golpe de 64, as consequências, o processo de transição para a democracia, os problemas que nós temos na nossa democracia e, claro, os recentes solavancos na nossa política. Vamos estudar os golpes que se desenrolaram, como se constrói um estado de exceção, como esses regimes desenvolvem todo um arcabouço legal na tentativa de legitimar e justificar a repressão aos seus opositores. Não fique de fora. Acesse o link na tela e garanta sua vaga. Vamos juntos desvendar e enfrentar os fantasmas do passado com olhos abertos para um futuro mais democrático. Eu te espero lá. Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Antes da gente entrar aqui no assunto principal, que é essa discussão sobre o 1º de maio, que o evento em São Paulo, que deixou assim, um certo chororô, um certo sentimento de derrota assim, no mundo sindical, no mundo progressista. A gente vai falar dessa discussão aqui, mas antes eu queria que a gente desse uma olhada na capa dessa semana, só para a gente passar aqui rapidamente o que a capa vai mostrar. É uma reportagem sobre o enfrentamento que o Congresso resolveu fazer. Tem feito há algum tempo, mas que ora abranda, ora fica mais forte, mais contundente, num movimento que é basicamente capitaneado pelo Arthur Lira e pelo Rodrigo Pacheco, e aí envolve vários interesses, envolve também o fato de que, depois do orçamento secreto, o Congresso ficou com muito maior autonomia e, portanto, se acha um poder assim, ou com mais força para tanto enfrentar o governo, o executivo, quanto também o Supremo. É uma reportagem que vale ler. Há outros assuntos também, a gente fala dos investimentos, da tentativa do Brasil de se colocar nesse mundo do investimento em inteligência artificial. Falamos dos protestos nos Estados Unidos, há matéria sobre a privatização da Sabesp. Então, há, como sempre, uma edição muito interessante. Não vou ser aqui cabotino, mas é mais uma edição que vale a pena comprar, ler, assinar, doar para os amigos e até para os inimigos também. Então, conto com vocês para assinar e acompanhar. Bem, falaremos aqui do 1º de maio. O evento, dessa vez, saiu do Anhangabaú, em São Paulo, que normalmente onde se expressa de forma mais forte, até pela tradição industrial que está se perdendo em São Paulo, da tradição dos sindicatos em São Paulo, e dessa vez ele foi para o estacionamento do Itaquerão, estádio do Corinthians, ou Neoquímica Arena, como alguns gostam de chamar, um name right, e foi tanto quanto vazio e tal. Teve até o próprio Lula, que esteve presente no evento, acabou falando disso. O Cacá vai mostrar para a gente rapidamente aí o que o Lula disse a respeito do evento, da comemoração do 1º de maio de ontem. Cacá? O Márcio Macedo é de Sergipe e é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio,
o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. Discutir a situação do sindicato, a situação dos trabalhadores, a mobilização social, a mobilização política e sindical do país. A gente recebe hoje aqui o Ricardo Bezoini. Ricardo Bezoini, que eu vou ler aqui uma lista do que ele já fez ao longo da vida e mostra que ele é mais do que um nome recomendado e preparado para participar dessa reunião. O Bezoini, que foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, foi deputado federal, foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, ministro das Relações Institucionais, ministro da Comunicação, ministro da Secretaria de Governo. Então, obviamente, aqui reúne todas as qualificações, passou por vários ministérios que acabam, e também pela sua militância sindical, assim, reunindo a experiência para justamente tratar desses temas. Bezoini, bem-vindo a esse programa, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Sérgio, prazer estar com vocês para tratar de um tema que é sempre difícil, que é a questão da dificuldade da mobilização dos trabalhadores do Brasil. E particularmente nessa nova quadra, que nós temos um cenário muito mais desafiador para a classe trabalhadora e para enfrentar as dificuldades de um cenário absolutamente complexo. E também participam desse programa hoje, dividem essa bancada aqui comigo, a Mariana Serafini. Mariana. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ministro. Boa noite também, Barrocal, e a todos os nossos leitores que nos assistem. Eu que estou aqui direto da redação de Carta Capital, em São Paulo. E André Barrocal, de Brasília. Barrocal. Boa noite, Sérgio, Mariana, nossa colega. Boa noite, ministro, nosso convidado também, e a todos que nos assistem. Ministro, eu começo por esse ponto. Quer dizer, obviamente ficou uma certa sensação, e você vê nos comentários, nas conversas com sindicalistas, com políticos, com representantes do movimento sindical, sociais, uma certa sensação de que foi um evento muito pequeno pelo que poderia ser, principalmente por conta da presença do Lula. Mas a gente olha o histórico dos 1º de maio, e principalmente dos últimos anos, não parece ter sido muito diferente. Vamos lembrar que você teve grandes momentos também, quando você tinha principalmente a força sindical, sorteando carro, dando show, atraindo dessa forma. E a pergunta que eu faço é o seguinte: este evento deste ano lhe deu a sensação de que piorou em relação ao que vinha acontecendo? E 2, é o caso de rediscutir esse formato? Porque também é um dia de feriado, estava pensando em São Paulo, um dia de calor intenso. Por que as pessoas, num dia de folga, vão lá ficar ouvindo conversas e declarações políticas? Né? Mas, de qualquer forma, é isso. Assim, há algo de diferente, algo de pior a ser notado nesse evento de ontem? Eu acho que tem uma frustração pela presença do presidente Lula. O fato do Lula estar presente, obviamente, gerava a expectativa de um comparecimento maior. Nunca foi fácil mobilizar para o 1º de maio. Olha, se você pegar a história do Brasil, você vai ver os 1º de maio do Getúlio Vargas, lá nos anos 40, 50, onde ele usava toda a estrutura do governo federal, mas o sindicalismo que o apoiava, apesar de suas contradições, também tinha, na época, uma capacidade de mobilização muito grande. Depois, durante a ditadura, em alguns momentos, em 68, no final dos anos 70, você teve novamente, em função da bandeira, da democracia, da luta contra a ditadura, 1º de maio massivos, seja na Praça da Sé, na Vida Euclides. E depois dos anos 80 para frente, embora numa conjuntura de ascensão sindical, mas com muita dificuldade de fazer 1º de maio grande. Por quê? Primeiro, é um feriado. Muitos trabalhadores, naturalmente, encaram como um dia que ele pode ficar com a família, descansar, fazer algum esporte, enfim.
A vanguarda sindical, por sua vez, e eu vivi isso como sindicalista, brigando muito dentro do movimento, muitas vezes não adota um planejamento para levar o mínimo necessário, ou seja, uma coisa sistemática, planejada, com convocação, com controle, com checagem, com ônibus, para trazer o pessoal, muitas vezes que mora no fundo da Zona Leste, onde foi ontem o ato, ou no fundo da Zona Sul, da Zona Norte. Mas o fato é o seguinte, precisa ter uma bandeira clara. Eu não vi nenhuma bandeira ontem específica que pudesse levar a uma mobilização. Eu também não vi nenhum planejamento das centrais sindicais, não era um ato só da CUT, eram de 6 ou 8 centrais sindicais, que pudesse criar um movimento até de competição entre as centrais para ver quem colocava mais gente. O fato é que expuseram o presidente Lula, no meu entendimento, é ruim para a figura do presidente estar num local esvaziado. Mas o Lula, como sempre, passa por cima das contradições e criou a condição ali para fazer um discurso até chamando a atenção dos sindicalistas. Ministro, se a gente pensar que nos últimos anos o Brasil passou por um processo de desindustrialização, teve altas de desemprego consecutivas nos últimos anos, agora que está retomando a abertura de novos postos formais de trabalho, e a ascensão do empreendedorismo, dessa coisa da uberização do trabalho autônomo, esse ponto do 1º de maio esvaziado, a gente pode ampliar uma análise para a própria relação dos sindicatos com os trabalhadores? Existe aí um abismo que está se distanciando um do outro? Eu sempre disse, não é de hoje, há muito tempo, que o sindicalismo precisa investir muito em renovação e mensurar a sua real representatividade. Hoje, a sindicalização média do Brasil é muito baixa. Se você tirar algumas exceções, como bancários, como alguns sindicatos metalúrgicos, como alguns sindicatos de professores, na média, a sindicalização é baixíssima. A confiança nos sindicatos, que foi muito grande nos anos 70, 80, 90 e até no começo dos anos 2000, as pesquisas mostram que caiu. E aí tem vários fenômenos, né, Mariana, que a gente tem que analisar. Primeiro, a automação e a terceirização desorganizou a base sindical. Em muitos sindicatos, hoje, o número de terceirizados é 3 ou 4 vezes maior do que o número de empregados diretos das empresas que compõem aquele setor. E segundo, a automação. A minha categoria, sou bancário de profissão, a minha categoria, hoje, o trabalhador, digamos, de menor remuneração é uma minoria. As funções que eram desempenhadas por esses trabalhadores foram incorporadas pelos aplicativos, pela automação, pela internet, pelo uso do smartphone. Então, reduziu muito o número e reduziu aonde? Justamente no pessoal que tinha menos expectativa de carreira e, portanto, era mais sensível à negociação coletiva. Então, você tem razão. Há um outro cenário, a tecnologia e também a reforma trabalhista de 17, que permitiu modalidades de contrato de trabalho absolutamente desafiadoras para o mundo sindical. Ninguém tem uma resposta objetiva para essa pergunta, mas eu acho que você está no caminho certo em termos de análise. O movimento sindical deveria fazer uma reflexão profunda se a sua estrutura de hoje responde à nova realidade dos trabalhadores brasileiros. Ministro, o senhor mencionou aí a reforma trabalhista do governo Michel Temer, ela é de 2017, e essa reforma, ela quebrou a perna financeira dos sindicatos ao acabar com a contribuição sindical obrigatória. O senhor diria que esse esvaziamento visto ontem, no 1º de maio, também é um reflexo do enfraquecimento dos sindicatos? E emendo uma pergunta relacionada a essa. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou que é constitucional cobrar uma contribuição assistencial para os sindicatos.
Só que até hoje essa contribuição não saiu do papel na prática. Essa contribuição bastaria para salvar financeiramente os sindicatos? Excelente pergunta, André. Até porque eu, desde os anos 80, combato o imposto sindical e sempre disse que os sindicatos tinham que se preparar para viver sem imposto sindical, que mais cedo ou mais tarde ia acabar. A Convenção 87 da OIT, ela prevê a liberdade e autonomia sindical e refuta qualquer tipo de contribuição obrigatória. É diferente de uma contribuição como essa, que está sendo discutida pela CUT, pelas centrais, como ministro do Trabalho, seria a possibilidade de uma contribuição aprovada em Assembleia para financiar os custos da campanha salarial, que é uma coisa extremamente legítima. Isso é aprovada pelos trabalhadores. É bom lembrar que as conquistas sindicais valem para os sindicalizados e para os não sindicalizados. Portanto, se você tiver uma contribuição aprovada em Assembleia democraticamente, assembleias convocadas amplamente, fazer assembleias virtuais, como faz o Sindicato Bancário de São Paulo, que faz hoje assembleia com 40, 50 mil pessoas com voto digital. O bancário pode votar do trabalho ou de casa. Eu creio que dá para avançar bastante. Seria suficiente? Não sei. Mas também nós não podemos atribuir só a falta de dinheiro. Há um problema concreto de representatividade. Os sindicatos envelheceram. A estrutura sindical envelheceu mais ainda. Se não pensar uma reformulação e quebrar as barreiras do corporativismo para termos sindicatos de setor econômico e não de categorias, eu creio que nós não vamos vencer essa discussão. Não é um problema do 1º de maio. É bom lembrar que o número de greves relevantes no Brasil caiu muito. Não caiu só porque a situação está boa, porque não está. Os trabalhadores ganham pouco, têm condições de trabalho difíceis. Caiu muito porque os sindicatos têm dificuldade de encontrar uma estratégia para organizar, mobilizar e negociar com os patrões. Bem, a gente está recebendo aqui algumas mensagens. O Wilson de Souza Carvalho. Puxa vida, teve artista escambau e mesmo assim esse mico. O Gilberto Bueno. A comunicação do presidente Lula com o povo está muito ruim, porque ninguém informa ele sobre isso. A Tatiana Nascimento. Pois é, como falar em sindicalização nessa era de uberização em que todo mundo se acha um empreendedor. A Gisele Saviani. O PT e o PCdoB precisam voltar com a militância nas grandes periferias. O Carlos Almeida. O Walter Pomar publicou ontem um artigo sobre o tamanho do ato. Será que agora a ficha vai cair? Depois do fracasso público, será que vai cair a ficha de que há erros na política desse governo? E, pessoal, eu queria ouvi-los também sobre um seguinte aspecto. Desde o golpe da Dilma, na verdade começou um pouco antes com a recessão, que também foi causada em grande medida também pela interdição política que se deu em relação à presidenta Dilma Rousseff, mas você veio recessão, aí o impeachment da Dilma, o governo Temer com sua reforma tributária, sua reforma trabalhista, e depois os anos do Bolsonaro, agravados pela pandemia. Uma década de perda de renda, de desemprego. Você teve no ano passado e no início desse ano, tem tido alguns resultados, números interessantes, e você imagina a situação do governo Lula, assumiu o que assumiu, até você ter grandes avanços. Você teve um aumento da renda média, você tem uma queda do desemprego em relação ao que era algum tempo atrás, em relação mesmo, você tem um melhor primeiro trimestre desde 2014, você tem uma melhora na perspectiva da avaliação do governo, você tem uma atração de novos investimentos. Quer dizer, nas circunstâncias, é um governo que até está saindo muito bem diante do que recebeu. Mesmo assim, vigora essa sensação de que as coisas não estão bem, que as coisas estão ruins. Eu queria te ouvir a respeito sobre isso. De onde vem esse sentimento? Por que esse sentimento de que as coisas vão mal parece superar as boas notícias desse 1 ano e 5 meses de governo, ou 4 meses? Eu não creio que haja esse sentimento geral. Fruto até do processo de disputa política das últimas eleições, o que aconteceu no país, a tentativa de golpe e a ação política de lideranças de extrema-direita, há um deslocamento do debate do que está dando certo e o que não está
para o debate moralista, religioso e também com as fake news contaminando o ambiente político. O governo tem vários indicadores muito positivos. A reconstrução das políticas públicas, a melhoria dos indicadores econômicos, inclusive no emprego e na renda, mostram que tem um quadro positivo. Agora, Sérgio, nós vamos ter que melhorar, de fato, a capacidade de comunicação do governo. Quando eu falo de comunicação, não é a propaganda oficial ou a SECOM. É um problema do governo como um todo, de como se posicionar diante dos meios de comunicação, de como ocupar os espaços, como ser mais assertivo no debate político. O Brasil, em 6 anos, teve uma decadência brutal. A reconstrução disso não se dá em 1 ano e meio ou 2 anos. É um processo de médio e longo prazo. É bom lembrar, o primeiro mandato do Lula, os primeiros 2 anos foram muito difíceis. Eu fui ministro da Previdência e do Trabalho naquela época, enfrentamos greves, enfrentamos problemas graves, críticas das centrais sindicais, havia uma crítica ao modelo econômico, eu próprio era crítico, eu estava no governo e me permitia, nunca fui censurado por isso, eu me permitia divergir do então ministro Palocci em algumas questões, do Meirelles, que era presidente do Banco Central. Agora, o governo tem que ter uma estratégia de disputa política. Política se faz por disputa o tempo todo. E o outro lado está disputando pelas questões de costume, disputando em questões de mentiras grotescas a respeito do governo e disputando principalmente numa lógica de demarcar o terreno ocupando espaço. A esquerda precisa ocupar fisicamente, não apenas virtualmente, as periferias e as portas de local de trabalho. Se ficar dentro de gabinetes tentando articular que o governo Lula vai resolver o problema, não vai resolver. Nós precisamos ter uma estratégia de mobilização, organização, comunicação e formação política. Que até entre os dirigentes sindicais eu sinto uma carência de formação em relação ao que nós tínhamos há 20 anos atrás. Ministro, pensando no universo do trabalho, a gente tem um problema sério no Brasil nesse momento, que é a quantidade de jovens que terminaram a escola e não conseguiram ingressar no mundo do trabalho, os chamados NEM. São 36% da juventude brasileira. O Brasil é o segundo país com esse problema em maior grau no mundo, atrás apenas da África do Sul. Eu acho importante a gente lembrar que muitos desses jovens acabaram de sair da escola e eles estudaram, então, dentro do método do novo ensino médio. Foi feita uma pesquisa aqui em São Paulo entre várias escolas públicas que claramente estão nesse modelo, e 8 em cada 10 alunos responderam que eles saíram da escola sem se sentir preparados para encarar o vestibular ou qualquer outro exame, e também não se sentem seguros para ingressar no mercado de trabalho. Então, me parece que o Estado brasileiro tem uma dívida aí com esses estudantes. O que o Estado pode fazer para dar perspectiva, para inserir esses jovens no mundo do trabalho, que não seja esse mundo do trabalho uberizado, que seja um mundo do trabalho onde eles tenham condições de construir e ser agentes do seu próprio destino? Sobre esse assunto, que daria um programa inteiro, é óbvio que nós temos que trabalhar com uma realidade que está colocada. Já tem um passivo, que são esses 9 a 11 milhões de jovens que estão nessa situação. Muitos não concluíram o ensino médio. Abandonaram porque não tinham perspectiva, não viam utilidade naquele modelo de ensino. E eu sou muito crítico de um modelo de ensino que não prepare já no ensino médio para profissões. Claro que nós temos no Brasil uma parcela dos jovens em ensino técnico, mas é preciso ampliar isso para universalizar. A pessoa tem que ter, já no ensino médio, talvez ampliado para 4 anos, ao invés de 3, já sair de lá com capacitação, como na Alemanha. Na Alemanha é assim, já sai totalmente preparado para disputar o mercado de trabalho e para fazer a faculdade, se quiser e se puder. É um desejo ou uma possibilidade. O ideal é que todos possam, mas a realidade no mundo também não é essa.
Então, o ideal, o que é? Você ter um ensino que consiga capacitar, sem abandonar a formação humanista, sem abandonar uma capacitação para a cidadania, mas ter, por exemplo, na área de construção civil, na área da indústria metalúrgica, na área da indústria química ou dos serviços, ter a preparação qualificada para enfrentar. Senão, nós teremos, ao invés de 9 milhões, 11 milhões, talvez 15 milhões de jovens nem. Isso é uma tragédia para o país. Mas, ao mesmo tempo, é um grande potencial. Se você tiver a estratégia de pegar esses 5, 10, 12 milhões e criar uma via rápida para recuperar o que eles não foram capacitados, com certeza você tem um PIB potencial e uma felicidade potencial para eles, porque todos nós sabemos, como eu quando saí do ensino médio, lutando para fazer a faculdade, eu precisava trabalhar. Eu entrei no Banco do Brasil com 18 anos, porque eu precisava trabalhar, e trabalhando e fazendo faculdade de engenharia simultaneamente, uma dificuldade muito grande, mas eu consegui. Muitos não conseguem, muitos param no ensino médio por carências econômicas da família, muito precocemente. Ministro, o atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e esse é um cargo que o senhor já ocupou, ele diz que qualquer tentativa do governo de melhorar o salário e as condições de vida dos trabalhadores, hoje em dia esbarra num Congresso que é de maioria direitista e patronal. E ele acha que é preciso que os sindicalistas ajudem a pressionar o Congresso. Só que a gente viu ontem a fraqueza do sindicalismo brasileiro. Como é que sai dessa? Esse é o desafio, porque, na verdade, quando você faz um ato de 1º de maio, ele tem a finalidade de demonstrar força. E o de ontem não demonstrou. Agora, no dia 22, vai ter uma marcha a Brasília, das centrais sindicais. Esperamos que ela seja melhor preparada e que possa ter, de fato, um impacto, porque será justamente para fazer isso que você falou. Pressionar o Congresso Nacional, por exemplo, para desfazer uma parte do que foi feito da reforma trabalhista, ou para desfazer uma parte do que foi feito da reforma previdenciária. Poucas pessoas se lembram, mas há apenas 5 anos atrás foi aprovada uma reforma que cassou o direito à pensão integral. E não se fala hoje em reverter isso. Por que não se fala? Porque talvez haja uma avaliação de que não há correlação de forças para isso. Eu não sei como reverter, mas eu creio que um trabalho persistente, planejado, de aglutinação dos interesses da classe trabalhadora possa resultar, quem sabe, em 2025, num 1º de maio forte e com o processo sindical em luta. Porque também não adianta convocar para o 1º de maio apenas para ouvir discurso. Se não tiver uma motivação de luta, é muito difícil levar os trabalhadores. Por mais que se planeje. Eu acho que faltou planejamento e falta uma bandeira central de luta, na minha opinião. Eu estou hoje afastado do dia a dia sindical, mas a minha alma é de sindicalista, que foi o começo da minha vida política lá nos anos 80. Eu espero que o movimento sindical possa sair dessa cilada que é a baixa mobilização, justificando talvez o desânimo de uma parte das direções. O Gilberto Bueno, que nos acompanha, ele diz: uberização para mim é o mesmo que lumpesinato. Motoristas de Uber estão caindo na propaganda dos liberais. Ou seja, estão perdendo a noção de classe. Mesmo eu vou voltar complementando aquela pergunta anterior. Quer dizer, a gente já discutiu aqui os avanços e o que era possível fazer nesse 1 ano e poucos meses do governo Lula, diante da herança que recebeu. Você reconstruiu os programas sociais que haviam sido destruídos, você tem um compromisso, um outro modelo de controle dos gastos, que também é um pouco melhor do que o teto de gastos. Você tem essa retomada internacional do Brasil. Você teve muitos pontos. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: de qualquer forma, não está faltando algo novo? Não está faltando para esse governo Lula 3 um novo projeto que una o Brasil? E eu pergunto se esse programa, ainda não muito claro, do que está se chamando de Nova Indústria Brasil, ele será capaz de suprir esse buraco, ou seja, ser o motor que vai reunir a sociedade
em torno de um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil? Então, Sérgio, eu acho que nós temos um desafio enorme, que é adensar a capacidade produtiva do Brasil. Você sabe que o Brasil hoje precisa tirar o agronegócio, incluindo tanto a etapa do plantio quanto a etapa da produção de proteínas. Se tirar a mineração, não só de minério de ferro, mas outros minerais, a nossa balança comercial entra em parafuso e o nosso PIB cai de maneira significativa. É óbvio que ninguém vai tirar isso, mas nós precisamos nos preparar até para usar essa riqueza para adensar as cadeias produtivas. Por exemplo, o agronegócio tem uma demanda muito grande por tecnologia, mas o que se compra hoje, 80%, ou é produzido fora, ou é projetado e planejado fora do país. Então, qual é a capacidade que nós temos via BNDES, FINEP e outros setores de adensar e gerar emprego vinculado à demanda do agro, mas vinculado principalmente à capacidade tecnológica? Drones, equipamentos de colheita, equipamentos de comunicação, porque hoje é tudo via GPS. Outro exemplo concreto, na área da mineração, qual é a capacidade de você não exportar o mineral na etapa praticamente bruta, mas fazer algum grau de industrialização, não exportar tanto ferro, mas exportar aço ou outras ligas industriais. E também, principalmente, avançar para disputar o mercado gigante da tecnologia, das redes sociais, da nuvem, dos softwares. Porque, vamos lembrar, hoje, das 10 maiores empresas do mundo, 8 são empresas chamadas Big Techs. E o Brasil não tem nem uma mini tech relevante. Então, precisa ter. Isso leva 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu vi que a Carta Capital vai fazer um debate sobre o futuro do Brasil. Esse é o debate do futuro do Brasil. A energia verde, mas não apenas produzir hidrogênio, produzir todos os equipamentos da cadeia de produção do hidrogênio. A questão do novo combustível, chamado combustível, a gasolina verde, né? Gasolina que não é de petróleo, toda a etapa de produção dos equipamentos e da tecnologia para gerenciar. Na área de resíduos sólidos, nós temos um desafio, o Brasil ainda tem 3 mil lixões. Como é que acaba com isso apenas com aterro? Não acaba. Você vai ter que criar mecanismos para aproveitar a energia contida no lixo para poder produzir energia para a industrialização do Brasil. Então, esse é o desafio. O BNDES está trabalhando nessa direção, a FINEP também. Mas talvez fosse necessário o presidente Lula fazer uma convocação para todo o empresariado, para todo o sindicalismo, para construir uma estratégia para 20 ou 30 anos. Não é para o governo Lula. O governo Lula vai colher no máximo 10% disso. Quem vai colher é o Brasil no médio e longo prazo. Mas se não fizer isso, como a China fez com Deng Xiaoping lá atrás, não haverá futuro. Nós continuaremos sendo o país do agro, do minério e da carne. E com isso seremos um país que vai ter uma Embraer da vida, mas não tem, por exemplo, uma indústria automotiva brasileira. Nós temos montadoras, mas uma indústria automotiva brasileira ainda não temos. Os projetos, quase todos, são feitos lá fora e apenas adaptados para a realidade brasileira. Ministro, continuando nessa linha do que o senhor acabou de dizer, se a gente for pensar nesses setores, o agronegócio e a mineração, eles não fazem nem a tarefa de casa básica, né? Um agronegócio, grande parte, é bastante extrativista, e a mineração, a gente tem desastres muito recentes que aconteceram no Brasil por falta de responsabilidade desse setor, porque não é possível que não fosse previsto, que não fosse possível prever desastres como Mariana e Brumadinho, por exemplo. E a gente também falou há pouco dos jovens que estão desocupados. Pensando que esses dois setores não têm cumprido o dever de casa, como é que seria possível estabelecer um diálogo entre governo e os setores para que eles passassem a investir em tecnologia, em inovação, em ciência, em pesquisa, porque recursos para isso eles têm? Na verdade, não é eles investirem, na verdade é ter contribuição econômica desses setores, uma taxação sobre produtos não elaborados, chamados commodities,
para financiar ciência, tecnologia e inovação. Eu tive na China em 2007. Em 2007, a China estava fazendo a transição entre o país que fabricava para o mundo para o país que projeta para o mundo. E hoje nós vemos a BYD, a Great Wall Motors, a Chery e várias outras estão chegando que vêm para fabricar aqui, não vem para projetar aqui também. O projeto já vem pronto da China. O Brasil não pode reclamar da China, tem que fazer igual a China. Tem que ter uma estratégia de ocupar espaços na cadeia produtiva mundial, onde o Brasil tiver a maior capacidade de ocupar. E eu volto a citar um exemplo, a Embraer. A Embraer é um projeto que surgiu dos anos 40 com um brigadeiro visionário, o brigadeiro Casimiro Montenegro, que lutou por 20 anos para conseguir recursos federais para fazer o CTA e o ITA, e depois o Osíris Silva criou o projeto do Bandeirantes, que virou um avião comercial, criaram a empresa acabou sendo privatizada nos anos 90, mas no modelo de privatização que permitiu que ela sobrevivesse como empresa nacional. Quase perdemos para a Boeing, mas graças às lambanças da própria Boeing, nós conseguimos preservar a Embraer como uma empresa de alta tecnologia. Mas é um nicho. Nós precisamos ter, na verdade, não um nicho, mas uma estratégia nacional de desenvolver alta tecnologia, aproveitando o quê? A riqueza do agro, do minério e de outros setores que possam contribuir através de uma contribuição tributária. Isso daqui tem que estar na lei, para ser obrigatório. Hoje, para falar nisso para eles, é palavrão. Mas um debate nacional, esse é um tema que pode mobilizar a sociedade. Se tiver comunicação, habilidade, o Lula é muito competente nisso, ele pode chamar o Brasil para nós queremos ser um país tão desenvolvido quanto os Estados Unidos, da sua alta tecnologia das Big Techs, no Vale do Silício principalmente, mas em outras áreas também dos Estados Unidos, ou a China, ou a Alemanha, ou outros países. Não queremos ser apenas produtores de soja e minério de ferro. Ontem, no evento de 1º de maio, o presidente Lula pediu explicitamente votos para Guilherme Boulos. Boulos, que é deputado federal e é pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. A gente ainda não está em período eleitoral e, portanto, esse pedido de voto por parte do presidente foi irregular. Pela experiência dele, é difícil imaginar que tenha sido uma escorregada, que ele não sabia o que ele estava fazendo. O que o senhor acha? Que o presidente fez um cálculo nessa declaração? E, adicionalmente, que consequência na justiça eleitoral o senhor imagina que pode haver, se é que haverá alguma? André, essa é uma pergunta delicada, porque, como eu fui presidente do PT e fui ministro Lula, é complicado fazer qualquer apreciação, mas eu acho que, de fato, ele não costuma errar nessas coisas. Talvez tenha sido um cálculo de qual é a punição e qual foi a amplitude, até porque a própria ação que entraram ajuda a divulgar aquilo que o Lula fez. Então, pode ser um cálculo. Mas quem sou eu para saber exatamente o que o Lula quis fazer? Eu acho que ele não é inexperiente. A gente tem certeza que não é. O Rinaldo Martins, Bezoni, faltam dirigentes sindicais na base, preparados para discutir a nova inserção no mercado global de trabalho. E aí eu vou aproveitar, Bezoni, quer dizer, pela sua experiência e tal, obviamente não há uma resposta no mundo, se houvesse, já estava sendo praticada, mas é o seguinte, há algum caminho, há alguma experiência que você apontaria capaz de organizar esse trabalhador nas funções que são hoje, ou seja, é um trabalho cada vez mais atomizado. Vamos pensar, o sindicalismo é também fruto do chão de fábrica, do fato de que centenas, milhares de trabalhadores estavam reunidos no mesmo local, passavam muito tempo juntos, viviam as coisas muito próximas uns dos outros, e a relação ia para além do trabalho. Isso agora cada vez existe menos, inclusive pela ampliação também do trabalho remoto. Como alcançar e como organizar esse trabalhador atomizado? Se é que tem alguma resposta hoje clara? Olha só, a tecnologia provocou fenômenos disruptores em todos os setores. É bom lembrar,
quem tem a minha idade, eu entrei no banco com 18 anos, 78. Na época, as agências eram totalmente desconectadas do centro de processamento onde eu trabalhava, no centro de processamento de São Paulo. Todos os dias, eu só fechava o movimento, colocava num malote e mandava entregar no centro de processamento. De manhã, saíam os relatórios para as agências bancárias. Isso ocorreu no comércio. Hoje as pessoas, muita gente, compra quase tudo pela internet e recebe em casa. Então, as lojas deixam de ser tanto lojas para ser mais um showroom do que uma loja. É claro, ainda tem muito comércio rudimentar e por sinal, eu gosto muito de ver o papel, digamos, político, social do comércio de rua, daquela coisa da feira. Mas o fato é o seguinte, mudou em todos os setores. Como fazer uma nova organização sindical? A primeira questão é quebrar o corporativismo. Nós temos no Brasil 14 mil sindicatos. Sindicatos que se organizam por categoria. Essa noção de categoria é praticamente hoje obsoleta. A contratação coletiva por categoria produz resultados relevantes nos setores de ponta, bancários, metalúrgicos de alguns sindicatos, alguns químicos, alguns setores de engenheiros e de outros segmentos. A maior parte da classe trabalhadora ou não tem acordo sindical, ou tem um acordo que é basicamente o básico do básico, um pouquinho mais do que a CLT já desfigurada pela reforma trabalhista de 2017. Então, nada melhor para tentar reverter esse quadro do que reconhecer que existe uma doença e que é preciso cuidar dessa doença. E nós não vamos repetir velhas fórmulas e produzir resultados novos. Ou nós criamos uma nova estratégia, que não é fácil de produzir, uma nova estrutura organizacional, uma nova visão de como são os trabalhadores e tentar restituir nos trabalhadores, uma parcela da classe trabalhadora, a chamada consciência de classe. Eu ouso dizer hoje que 80% a 90% dos trabalhadores brasileiros não têm identidade de classe. Não se veem como trabalhadores com orgulho e não projetam isso para o seu futuro. Gostariam de se livrar da situação. É por isso que você acha que isso facilita a vida da extrema-direita, do radicalismo? Claro. Inclusive, a combinação disso com a estratégia neopentecostal, que busca uma saída, uma solidariedade religiosa, onde tem mais presença nas periferias das grandes cidades do que a esquerda. Sérgio, você sabe, André, Mariana, você circular em qualquer periferia de grande cidade no Brasil hoje, você encontra 50 templos evangélicos, alguns muito pequenininhos, outros um pouco maiores, não encontra uma sede de partido de esquerda nem de sindicato. Ou seja, o que está visível ali para as pessoas procurarem na hora do aperto não é um centro de solidariedade sindical, não é um centro de solidariedade de um partido de esquerda. É o pastor que está ali próximo, muitas vezes, inclusive, preenchendo não apenas a questão religiosa, mas também o lado de solidariedade e assistencialismo. Então, é preciso entender como é que foi que o Republicanos cresceu. O antigo PRB, que até o Zé Alencar foi filiado. Foi assim. Como é que outros partidos que também têm evangélicos na sua composição, o PL do Valdemar, o PP, eles cresceram como? Articulando uma ação evangélica junto com a política. Se o movimento sindical não for rápido, enquanto é tempo, para as periferias, conversar com o trabalhador onde ele mora, e quando eu falo trabalhador, não é o que tem carteira assinada, não. Apenas não. É o trabalhador que tem carteira, mas o que não tem carteira, que é o assalariado sem registro, é o informal, é o Uber, e até aquele que é o pequeno comerciante, que nada mais é que um trabalhador que ele encontrou outra forma. Ele não é empresário. O pequeno comerciante não é empresário. O empresário é quem tem capital. Ele não tem capital. Aliás,
sofrem na mão dos bancos por não ter capital de giro. Trabalham o mês inteiro, deixam um terço do lucro com o capital financeiro. Bem, a gente recebeu aqui o Ricardo Bezoini. Bezoini, obrigado. Obviamente, a gente poderia ter aqui a conversa excelente, poderia seguir mais, mas nós temos aqui prazos e horários. Agradeço, espero revê-lo aqui em outros programas. Está sempre bem-vindo, as portas aqui estão abertas. Aliás, foi uma satisfação revê-lo, não sei, até pelo menos uns 10 anos que a gente não se falava assim por vídeo, mas, bem-vindo e obrigado, e até a próxima. Da próxima vez eu conto como eu te conheci na greve dos bancários de 1996. Mas conta só as coisas, não conta as minhas pataquadas, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo, mas depois dessas aí eu mesmo conto. Uma relação dialética. Tá certo. Um abraço, Bezoini. Até mais. Um abraço, tudo bom. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte, contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia. Barrocal, obviamente não vamos revelar assim, o conteúdo da sua matéria dessa semana, que é a reportagem de capa. Como sempre, a gente espera que as pessoas comprem, leem, assinem, doem. Mas eu queria só levantar um ponto seguinte. De ontem para hoje, teve alguns acenos do governo de um lado, do Congresso de outro, do Parlamento de outro. E a pergunta que eu faço é o seguinte: há alguma possibilidade de, nas próximas semanas, o clima dar uma amenizada ou não? Ou teremos assim, fortes emoções nessa relação Congresso Executivo e também Congresso STF nas próximas semanas? Acredito que a relação vai ser sempre de morde e assopra, fundamentalmente por causa da força adquirida em uma década pelo Congresso Nacional, muito em razão da explosão de verba
para as chamadas emendas parlamentares. O Congresso não tem por que se dobrar ao governo. Essa é a verdade. Então, nós veremos sempre faíscas, uma relação que eu já chamei em uma reportagem aí de Guerra Fria, o caso específico da relação de Lula com Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, mas imagino também que a gente possa ter uma emoção mais forte em breve, a depender do que o juiz Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, vier a fazer justamente em relação ao tema emendas parlamentares. Essa é uma história que eu conto em parte nessa reportagem de capa. Existe uma denúncia feita ao Supremo no final do ano passado, de descumprimento da decisão do próprio Supremo do final de 2022 em relação ao orçamento secreto, uma denúncia encorpada também por algo relacionado ao que se chama hoje em dia de emenda PIX, e a depender do que Flávio Dino vier a fazer nessa ação, poderemos sim ter fortes emoções. Por quê? Porque eu não imagino que o juiz Flávio Dino, caso mexa nesse vespeiro, vai tomar uma decisão que abençoe o que foi feito pelo Congresso em 10 anos, que foi morder cada vez mais controle de verbas orçamentárias. Mariana, havia a perspectiva hoje da Câmara de Vereadores de São Paulo aprovar, e na segunda etapa, a privatização da Sabesp. Aparentemente não aconteceu, mas deve acontecer nos próximos dias, a não ser que haja uma decisão judicial mais definitiva que adie esse processo, mas a gente também conhece o histórico desses processos. Você tem uma liminar, mas logo depois, com toda a força do governo, em geral, você consegue derrubar essas liminares, mas você fez uma reportagem essa semana que levanta um ponto que é um ponto preocupante, que tantos vereadores que vão votar a favor da privatização quanto a própria população precisam ficar sabendo em relação ao que será, o que deve acontecer, por exemplo, com parte dos bens e do patrimônio da Sabesp. Eu queria, obviamente, também, sem entrar em muitos detalhes da matéria, que você desse para o pessoal que está nos assistindo uma pincelada do que é esse ponto, vamos dizer assim, discutível do modelo de privatização da Sabesp. Certo, Sérgio. É bem sério esse projeto que a Câmara estaria votando hoje, agora à tarde. A partir das 3 horas da tarde, ia acontecer a sessão extraordinária para a segunda votação para o município de São Paulo aderir à privatização da Sabesp. Por que isso? São Paulo é considerado o maior cliente da Sabesp. Mais de 45% do fornecimento de água e tratamento de esgoto é destinado à capital. E existe uma cláusula no contrato da prefeitura com a Sabesp que diz que, caso a Sabesp, que hoje é uma empresa de economia mista, passe a maior parte do seu controle para o setor privado, esse contrato ele é imediatamente desfeito e o município de São Paulo pode, então, abrir uma licitação para contratar uma nova empresa, que não necessariamente vai ser a Sabesp, para atender e cumprir esse serviço que a Sabesp faz hoje. Então, o que os vereadores estão tentando fazer é mudar esse detalhe do contrato que existe atualmente para que o município, quando a Sabesp for vendida, já esteja automaticamente ligado a esse novo contrato. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu essa votação que ia acontecer agora à tarde, porque a juíza que está cuidando do caso da 4ª Vara aqui de São Paulo, ela determinou que essa segunda votação só poderia ser feita se fosse apresentado um estudo de impacto orçamentário para o município e se todas as audiências públicas fossem feitas. O estudo de impacto orçamentário foi apresentado ontem pela prefeitura para o presidente da Câmara Municipal, o Milton Leite. O problema é que esse estudo, que só tem 4 páginas, foi feito meio às pressas pela própria prefeitura e foi apresentado para o presidente da casa. Ele não foi anexado nos autos do processo. Então, a justiça entendeu que oficialmente o estudo não foi apresentado como deveria, foi apresentado só para a Câmara Municipal e não propriamente para a Justiça. E por isso foi determinada a suspensão dessa votação agora à tarde, enquanto ela estava acontecendo. Só que eu conversei com alguns vereadores nas últimas semanas, tenho acompanhado de perto esse processo municipal,
E um vereador do PT, o Hélio Rodrigues, levantou um ponto bastante delicado desse contrato que está sendo assinado. Que está sendo votado nesse momento. Diferente do contrato vigente, o contrato que pode ser aprovado traz um ponto que pode deixar o município refém dessa nova concessão. Ele alonga o prazo de concessão, que inicialmente ia ser até 2040 para 2060, então alonga aí por 20 anos, são 36 anos de concessão, e tem um ponto muito específico que diz que fora os investimentos que já foram previstos, que foram debatidos com o comitê gestor, mais a prefeitura e mais o governo do estado, sobre o que a Sabesp precisa investir nesses próximos 36 anos para universalizar o serviço de água, o que for feito além disso, se a Sabesp entender ao fim desses 36 anos que ela não teve os seus investimentos como retorno em lucro, eles não foram amortizados, essa dívida pode ficar para o município. E aí vamos supor que tenha sido investido, não sei, 20 bilhões a mais. E aí a Sabesp entende que desses 20 bilhões, 10 bilhões ela não recebeu de volta. Então o município fica com essa dívida. E o que vai acontecer? O município ou vai ter que se preparar para pagar esse investimento, ou vai ter que renovar essa concessão em termos que vão ser debatidos daqui a 36 anos, então não é um problema para quem está votando agora, mas sim para os filhos de quem está votando agora, e aí vai renovar a concessão nos termos que forem definidos lá na frente, muito provavelmente com o município sendo não o mais beneficiado desse processo. E aí tem muita coisa que envolve esse detalhe que parece muito pequeno, mas eu conversei com o vereador, conversei com outros vereadores, outros deputados, para entender, para além disso, quais são os problemas desse contrato que está sendo aprovado pelos vereadores aqui em São Paulo. Tem a questão da tarifa social, que ainda não está bem definida, são hoje 12 mil usuários, não, 12 milhões de usuários da Sabesp, me perdi nos números, vou ter que checar. 12 milhões. 12 mil seria irrisório. Que usam a tarifa social, tem ainda a tarifa vulnerável, que é uma tarifa ainda mais reduzida que a tarifa social, e não está posto de que forma essas empresas que vão comprar ações da Sabesp, se elas vão continuar atendendo esse público, como é que vai ser definido isso. Então, tem muitas questões envolvendo a entrega propriamente do serviço para o município que ficaram muito obscuras, que estão sendo debatidas a portas fechadas entre os vereadores, o município e a empresa. Não foram esclarecidas da melhor forma, como deveria ter sido nas audiências públicas. E aí muitas dessas coisas eu consegui agora nos bastidores e trago nessa reportagem. Só lembrando complementando alguns pontos rápidos, Mariana, lembrando que há um fundo que o governo do estado repassará a Sabesp para que você tenha, no início, uma redução das tarifas menores. Mas, primeiro, que obviamente é uma tentativa de ganhar o apoio da população para o projeto de privatização, mas isso, pelo que eu entendi, pelo que se vê, pelas informações, apenas 7% dos clientes da Sabesp serão beneficiados com esse repasse dessa tarifa. E depois tem um segundo ponto que está discutindo um pouco, é que, aliás, o Guilherme Boulos escreve um artigo hoje sobre isso, que está na contramão do mundo, e é na contramão do mundo mesmo, porque na Europa, várias cidades, Berlim, Paris, estão reestatizando o saneamento. Isso já aconteceu em outras cidades. Na Alemanha, aliás, há uma onda já quase de uma década de revisão de privatizações de vários serviços públicos na área de transporte, na área de saneamento, na área de energia, dado que essas empresas, depois de privatizadas, não atendem, os preços disparam, ou não atendem, ou os serviços pioram, porque, na verdade, você faz um processo de enxugamento para ter mais lucro. E aí nós temos um caso aqui, que é o caso da Eletrobras. Vou só citar alguns dados. A Eletrobras praticamente triplicou, desde que ela foi privatizada, num sistema que vai ser um tanto quanto parecido da Sabesp. A Sabesp é um pouco mais complexo, é um modelo novo de privatização. Primeiro você vai ter dois concorrentes principais, ou alguns concorrentes principais, você vai escolher, você vai ter lá no final duas ofertas, e depois você vai ter uma segunda oferta
o mercado e a mais atrativa dessa segunda oferta, feita por esses, vamos dizer assim, cabeças do processo. Quem for mais atrativo no mercado vai ser o vencedor. É um pouco mais complexo, mas é também uma privatização sem pagamento de prêmio de controle. É uma pulverização das ações, então quem tiver uma parte não muito grande, 10, 15, 20% da empresa vai controlar. No caso da Eletrobras, está na faixa dos 10%. O controle. O que aconteceu dentro da operação da Eletrobras? Só para citar 2 casos. Primeiro, você teve uma alta de quase 3 vezes do pagamento para os integrantes do conselho de administração da empresa. E, ao mesmo tempo, a empresa acaba de sugerir, num acordo com os funcionários, uma redução de 15% nos salários, 2, a possibilidade de fazer demissão em massa. O que acontece, quer dizer, você primeiro cria essa desigualdade, você tem um repasse maior para os acionistas e você vai ter uma piora no serviço, porque esse julgamento é também uma forma de aumentar o lucro, que depois lá na frente você vê os resultados disso. Mas só para ilustrar que é uma coisa que a tendência que acontece também na Sabesp, obviamente você tem essa disputa agora de liminares, de decisões judiciais, mas, como eu disse, o histórico nesses casos é que lá na ponta o governo e quem os interessados em privatizar acabem conseguindo uma decisão numa instância maior que permita esse processo de privatização, que me parece um tanto quanto irreversível que a Sabesp venha a ser privatizada, para ver só se vai se conseguir minimizar algumas das linhas gerais do processo de venda da empresa. Barrocal, para o pessoal aí, qual a dica? Que assunto que você acha que está em voga aí, que quem não está nos assistindo precisa ficar de olho, prestar atenção nos próximos dias? Eu gostaria de chamar a atenção para algo que não está exatamente visível na superfície, é mais subterrâneo. Fator Rede Globo. A Rede Globo tem sido, desde a eleição, um meio de comunicação que faz uma cobertura, no mínimo, neutra a respeito de Lula, e já no governo Lula tem feito também, tem tido uma postura mais ou menos neutra. Em relação ao bolsonarismo, é francamente uma cobertura mais favorável a Lula do que ao ex-presidente. Algumas pesquisas mostram que o eleitorado de Lula se informa mais sobre política através de televisão, enquanto o eleitorado de Bolsonaro se informa mais sobre política a partir das redes sociais. Isso mostra a importância da Rede Globo. Só que a Rede Globo é hoje um personagem muito importante da maior batalha dentro do Congresso Nacional, uma batalha que chegou ao Supremo Tribunal Federal e que opõe o governo aos interesses da Rede Globo. Eu me refiro à volta ou não da cobrança de um imposto sobre a folha salarial de 17 setores empresariais. Entre esses 17 setores está justamente o setor de comunicação. Uma certa autoridade governamental diz aqui em Brasília que a Globo é a maior lobista em defesa de manter a não cobrança desse imposto por mais 4 anos. Vamos recapitular. O Congresso Nacional aprovou a renovação dessa isenção por mais 4 anos, uma isenção que valeria até 2027. O governo Lula discorda. Iniciou-se, então, uma batalha de Lula veta, o Congresso derruba o veto, o governo baixa uma medida provisória, o Congresso vai lá e exige a revogação dessa medida provisória. Os últimos capítulos dessa batalha se deram no Supremo Tribunal Federal. O governo foi à corte, pediu uma liminar para cobrar esse imposto e conseguiu essa liminar. E o desfecho dessa história a gente não sabe, porque o julgamento foi interrompido, o julgamento a respeito da liminar, embora a interrupção do julgamento não tenha alterado a vigência da liminar, mesmo que o julgamento continue inconcluso, a liminar continuará válida, mas a Rede Globo, por informações também de Brasília, atua no Supremo Tribunal Federal para derrubar essa liminar. Então, chamo a atenção aí para quem nos assiste para o fator Rede Globo.
Mariana? Eu gostaria de falar um pouco sobre as manifestações que estão acontecendo nas universidades dos Estados Unidos pelo fim da guerra em Gaza. Só nas últimas 2 semanas, mais de 1.000 manifestantes já foram presos em diversas universidades, manifestantes pró-Palestina, né? Tem manifestação de costa a costa nos Estados Unidos. Teve alguns conflitos na Universidade de Columbia, em Nova York, nessa semana. Esses manifestantes que começaram a acampar nas universidades e fazer essas grandes manifestações, grandes debates, eles estão pedindo para que essas universidades rompam relações com empresas que ou são financiadas ou mantêm relações comerciais com Israel. Por mais que não seja um fluxo de caixa, digamos assim, que teria um impacto na política de Israel, seria algo simbólico. E eles dizem que ao não romper esses contratos, ao não recusar doações de empresas que mantêm essas relações comerciais, essas universidades estariam, de certa forma, apoiando o genocídio que está acontecendo em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, já passam de 32.500 mortos desde o início da guerra, e a maior parte dessas pessoas são mulheres e crianças. Alguns especialistas já dizem que essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos se comparam às manifestações que aconteceram nos anos 60 e 70 contra a guerra no Vietnã. De fato, apesar de muitas guerras no Oriente Médio nas últimas décadas, não foi visto nenhum tipo de manifestação nessa escala que está se tomando. Teve manifestações, claro, contrárias à guerra, mas não nesse porte, que estão ganhando uma repercussão grande. Então é interessante a gente ficar de olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, que se diz um país muito livre e está prendendo muito manifestante pró-Palestina, e não só estudantes, até alguns professores de universidades estão indo presos por manifestar o seu repúdio à guerra. Ou demitidos, como tem acontecido. Aliás, esse tema é o tema do vídeo do Reginaldo Nasser, no canal do YouTube da Carta Capital. Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC, faz um comentário semanal na revista e trata desse tema. Eu também não foi combinado, Mariana, mas eu só queria complementar esse ponto que você pegou, porque eu acho que é outro tema que também precisa prestar atenção e acompanhar nos próximos dias, porque está na mesa um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Os Estados Unidos têm pressionado o Hamas. A oferta, basicamente, é um cessar-fogo durante 40 dias. Se o Hamas libertar 30 dos reféns israelenses em seu poder, e também receber em troca cerca de 1.000 e poucos presos palestinos mantidos por Israel, e teria esse cessar-fogo de 40 dias. Isso se tornou uma encalacrada para o Biden, e não só por essas manifestações, mas pelo rumo que está acontecendo. Uma pesquisa que saiu anteontem, encomendada pela CNN, mostra uma vantagem do Trump de 6 pontos percentuais em relação ao Biden. Fora isso, 71% dos norte-americanos acreditam que o governo Biden age mal, se comporta mal, não tem conseguido resolver o conflito em Israel. Quer dizer, hoje uma opinião muito desfavorável ao Biden, que veio a TV. Você teve, na verdade, uma desocupação lá da Universidade de Colômbia. O Trump celebrou, aplaudiu os policiais que acabaram desocupando o prédio principal da Colômbia em 2 horas, e o Biden acabou fazendo um discurso ali muito, muito amarrado. Na verdade, diz que um país não admite o racismo, que não pode ter nem antissemitismo, nem islamofobia, que é um país que agrega todo mundo, mas quando perguntaram para ele, e essas manifestações mudam a posição do senhor e do seu governo em relação a Israel, ele disse que não. Então, nas próximas horas, há uma pressão para que o Hamas, nas próximas horas, diga se aceita ou não esse cessar-fogo. E a pressão toda, principalmente nos Estados Unidos, seguida pela União Europeia, é de responsabilizar o Hamas. Eles têm dito que cabe ao Hamas, porque a oferta israelense é generosa. Agora, lembrando só um ponto. Ontem, o Netanyahu disse que, com cessar-fogo ou não, Israel fará uma incursão militar em Rafah. Nesse momento, Rafah é uma espécie de
gueto dentro do gueto, uma espécie de ratoeira, onde estão 1,5 milhão de palestinos. Uma incursão militar ali será o desastre final, será o massacre final em Gaza. Então, a ver o desenrolar desses acontecimentos, cujas consequências aqui ainda continuam bastante imprevisíveis, tanto para a situação, obviamente, de todos os palestinos que vêm sofrendo, tanto para a crise no Oriente Médio, mas também decisivo para a eleição norte-americana em novembro. Barrocal, Mariana, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Agradeço quem nos acompanhou até agora e, bem, continuem acompanhando aí os vídeos de Carta Capital, assinem a revista, contribuam no site, contribuam aqui no canal do YouTube, ajudem a gente como puder. A revista está fazendo 30 anos esse ano, a gente deve essa longevidade, obviamente, a vocês, mas são 30 anos de uma vida muito difícil, continua muito difícil. Então, portanto, a gente continua precisando do apoio de vocês e, bem, se puderem ajudar, a gente agradece. Barrocal, Mariana, até. Até. Até a próxima. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.